Meus irmãos, tudo bom? Boa noite. Quem esteve aqui nos outros dias? Quer dizer, melhor, quem não esteve? Primeira vez hoje? Bastante gente. Prazer, eu sou o Daniel. Estou de Itajaí, Santa Catarina, mas estou há um ano residindo em Jundiaí, São Paulo. E estou tendo a honra de estar com vocês aqui esses 3 dias. Estou desde sexta-feira aqui com vocês, compartilhando um pouco da parte do Senhor acerca de vida prática com o fim dos tempos. Amém? Só agradeço. Bom, eu prego igual o Roberto Carlos canta, então espero que vocês não fiquem achando estranho. Eu prefiro assim, tá? Pessoal, eu vou falar um pouco com vocês hoje acerca do Espírito Santo. Amém? Eu prometi para o irmão que hoje ia falar em línguas, então, lá no almoço. Hoje fui almoçar na casa do irmão, fez um churrasco lá, a gente ficou dando algumas risadas de algumas bizarrices gospel aí. Foi muito legal. Gosto muito de rir de bizarrice gospel. Então hoje eu quero falar um pouco sobre o Espírito Santo e falar como ele nos ajuda e nos consola e nos guia nesse momento que a gente vai entrar em algum momento da humanidade sobre o fim, né, a ação do Espírito Santo nos últimos dias. Amém? Você pode já deixar aberto aí comigo Romanos capítulo 8. Na sexta-feira eu troquei uma ideia sobre vida pessoal e conquistas acerca do período do fim. Falei um pouco sobre qual a nossa motivação no Senhor, né? Se o que fazemos para Ele. Falei um pouco no segundo dia, né? A gente teve um momento de trocar uma ideia assim de tarde. Contei um pouco da minha história. Não que eu tenha muita história para contar, mas assim, o que eu tenho eu contei. E a todo momento eu falei bem do Neymar, que eu faço quando eu posso. E de noite falei um pouco sobre hospitalidade, fim dos tempos. Falei sobre um coração voltado a esse lugar e como uma igreja que deseja viver o fim, ela deve se comportar em amor, em hospitalidade, em ser sábio, né? Saber interpretar aquilo que Deus tem falado e o que as muitas vozes têm falado. E hoje eu vou falar sobre o Espírito Santo. Amém? Quem gosta aí do Espírito Santo, amém? Que bom que você gosta. Conversar um pouco sobre o Espírito Santo e como ele nos ajuda nesse período do fim. Eu acho que fecha legal o ciclo, porque no primeiro dia, você que chegou hoje, deu mal, né? Deu mole, você podia ter vindo desde sexta-feira. Então, para você não vai fechar ciclo nenhum. Mas para quem está todos os dias, eu acho que fecha legal o ciclo do primeiro dia, falando de eu com Deus, no segundo de Deus, de eu com o próximo, e no segundo de Deus comigo. Amém? E no terceiro de Deus comigo. Romanos 8, a partir do 5. Diz assim a palavra de Deus, estou lendo na Almeida, século 21. E aí você pode deixar aberto, tá? Eu vou ficar passeando aí em Romanos, capítulo 8, você não precisa fechar, não precisa trocar. Diz assim a palavra de Deus. Os que vivem segundo a carne pensam nas coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito, nas coisas do Espírito. Pois a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem pode estar. Os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis sob o domínio da carne, mas do Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Se Cristo está em vós, embora o vosso corpo seja mortal por causa do pecado, o Espírito é vida por causa de justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do Espírito que habita em vocês. Até aqui, pode deixar aberto aí.
À medida que a gente se aproxima, meus irmãos, do fim dos tempos, do período do fim, eu não sei qual que é a sua forma de pensar fim dos tempos. Eu não sei se você acredita se Jesus volta antes ou depois da tribulação. Mas independente da forma como você pensa sobre isso, você precisa ter o Espírito Santo. Porque se você pensa que Jesus volta antes da tribulação, você precisa ser amigo de Deus para poder subir. Se você pensa que ele vai vir depois, você precisa ser amigo de Deus para poder suportar. Então, independente do que você acredita sobre o fim dos tempos, você precisa ter o Espírito Santo dentro de você. Amém? E é crucial, meus irmãos, a gente aprender sobre a ação do Espírito, do Consolador, em nossas vidas e nessa jornada da humanidade. A gente testemunha diversos desafios durante a nossa vida. A gente testemunha diversas incertezas, a gente testemunha diversas adversidades. E é nesse contexto que a promessa de Jesus de enviar o Consolador se torna ainda mais significativa para nós. O Espírito Santo é essa âncora da nossa esperança. Ele é a luz que brilha em meio às trevas e ele é a força que sustenta quando o mundo parece então desabar. Quem aí nunca teve, um momento ruim na vida? Quem aí nunca achou que o mundo desabaria? Quem aí nunca achou que agora não existia mais luz? E quando você olhava para uma escuridão, você via e lembrava das palavras do nosso Cristo, que dizia que ele enviaria aquele que consola. E quão bom é essa sensação, pastor? Da gente olhar para as adversidades e lembrar que Deus Espírito está conosco. Uau, isso é muito lindo, isso é muito consolador. Durante o Covid-19, perdi meu pai. Meu pai era meu melhor amigo. E eu me via nesse lugar de adversidade. Falava, cara, poxa, meu pai, sabe? Filho único, minha mãe sozinha. Mas olhando para esse lugar de escuridão, me lembrava das palavras do apóstolo Paulo acerca do que Jesus terá dito. Que, assim como ele ressuscitou Jesus, assim também no último dia também nos ressuscitará. Então agora eu olho para a escuridão não mais como perdi meu pai, mas agora eu olho para a luz do fim do túnel como um dia eu vou reencontrar ele. E essa é a ação do Espírito. Esse é só um exemplo da minha vida. Eu sei que cada um de vocês pode ter um exemplo de usar sobre o Espírito Santo. E quero que hoje a gente relembre essas coisas, relembre que o Espírito está conosco. Amém? Nos dias atuais, meus irmãos, o Consolador, ele nos guia com verdade divina, nos lembrando das promessas de Deus e do amor redentor de Cristo. Ele nos consola na hora da tristeza, ele nos fortalece em batalhas espirituais e ele nos capacita a permanecer firmes na fé. E esse último ponto é muito importante, tá? Independente das circunstâncias, o que te deixa em pé para que não caia não é você, porque a gente não tem poder sobre isso, a gente é fraco e se puder a gente come o fruto do Éden todos os dias. Mas o que permanece com que nós sejamos amigos de Deus é a força do Espírito, porque sem ele a gente não é nada. Então talvez hoje a grande sacada que eu quero trazer para você, além de pensar sobre mente do Espírito, sobre mente de carne, que é o que eu vou falar daqui a pouco, mas é também lembrar da sua atual posição. Meus irmãos, somos, por natureza, pecadores, afastados de Deus, andando em trevas e caos. Essa é a sua condição hoje. Se você acordar de manhã, se olhar no espelho para ir trabalhar, você deve lembrar que na sua frente existe o homem mais ou a mulher mais pecadora do mundo. Existe aquele que por nada deveria se aproximar de Deus e, na verdade, está cheio de impurezas e de pecado. Mas que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, ele renova a sua fé todos os dias, ele renova a misericórdia dele todos os dias. E isso faz que você não seja simplesmente pecador por natureza, mas faz que você seja amado por natureza. Então, naturalmente, você é um pecador redimido que sofre da misericórdia de Deus. Isso é muito lindo. É esse lugar que eu quero estar, na verdade. Quanto mais eu olho para a minha condição humana, mais eu lembro que sozinho eu sou imperfeito, mais eu lembro que sozinho eu sou pecador, mais eu lembro que sozinho eu estou na lama, mas eu lembro que com Deus, Ele me tira desse lugar, limpa minhas vestes e me chama de filho. E isso é muito importante, meu irmão. Esse é um lugar que você tem que estar. Quando você pensa que você pode, por si próprio, tomar boas decisões, ou quando a gente pensa, uau, quando eu chegar no paraíso, quando eu chegar na Nova Jerusalém, quando eu começar o milênio, eu quero dar uma surra na Eva, quero dar uma surra no Adão. Como é que pode? Os caras comeram do fruto, era só não ter comido.
Meus irmãos, nós comemos o fruto todos os dias também. Nós também estamos nessa. Não é como se fosse você no lugar de Eva e de Adão, se você não tivesse feito. Quem dera. Quem dera a gente fosse assim. Mas nossa condição está a desobedecer a Deus e mesmo assim Ele nos dá amor. Amém? Entenderam, né? Vocês são horríveis e precisam melhorar. Eu também. Verso 5. Os que vivem segundo a carne pensam nas coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito pensam nas coisas do Espírito. Pois a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não está sujeita à lei de Deus e nem pode estar. Meus irmãos, nos primeiros versos aqui dessa porção, o apóstolo Paulo ele nos adverte acerca dessa dualidade entre mente do Espírito e mente da carne. Ele nos lembra dessa nossa inclinação pecaminosa, que a carne é para o mundo. As coisas da carne não são coisas de Deus. As coisas da carne, a mentalidade da carne, é essa mentalidade pecaminosa, suja e triste. Mas ele nos lembra que a mente do Espírito é essa mente centralizada nas coisas divinas e é essa mente capaz de entender e centrar em Deus. Nos tempos do fim, meus irmãos, em que nós somos bombardeados por distrações e tentações, é imperativo discernir as vozes que clamam pela nossa atenção. Eu não sei se você sabe, mas quando a gente começa a estudar o fim dos tempos, a gente se depara com um personagem, inclusive a gente está falando sobre isso, né? A gente se depara com um personagem muito importante, o Anticristo. Que pode ser vários nomes, como a gente viu hoje no almoço. Só que o Anticristo, ele não atua sozinho. Tá? Ele não atua sozinho. Por isso que ele não é o Bolsonaro ou o Lula. Ele não atua sozinho. Ele atua junto de uma tríade, que é o Anticristo, o falso profeta e a prostituta Babilônia. Essa última, ela é aquela que engana os profetas e bebe do sangue dos mártires. Você quer saber o que é a prostituta Babilônia, meu irmão? É uma cidade gigantesca, cheia de riquezas, cheia de ouro, cheia de tentação. Às vezes, na nossa ganância pessoal de se tornar mais, podemos acabar caindo na sedução babilônica de uau, existe mais ouro do que eu posso conseguir. Existe mais sedução do que eu posso conseguir. Existe mais prazeres do que eu posso conseguir. No fim dos tempos, meus irmãos, aqueles que esfriam o amor e aqueles que se afastam de Deus não são afastados do Senhor por conta de pensamentos filosóficos ou estralos de ódio. Não. São afastados por tentações e por sedução. Você quer saber de uma coisa, meu irmão? Quando você tem um filho jovem, ou se você é um jovem, você entra na universidade e parece que é um grande problema. Quer ver se for tipo universidade pública, né? Ou se você for fazer história ou filosofia, porque é de esquerda. E aí parece que agora, meu Deus do céu, o que vai ser do jovem crente numa universidade de esquerda, cursando filosofia? Provavelmente você vai ser bem pobre na sua vida. Foi por mim, eu fiz filosofia. Mas o que vai ser do jovem, o que vai ser desse crente? Vai desviar. Ele precisa adentrar na única salvação de um jovem na universidade chamado célula universitária. É o jeito do cara se salvar. É ele indo toda terça-feira na capela universitária, cantar 2 músicas do Alessandro Vilas Boas e cumprimentar 3 pessoas que estão lá. Acho que é o jeito do cara permanecer na fé. Porque a gente acha que pensamentos de Karl Marx, porque a gente acha que pensamentos de Hegel, porque a gente acha que pensamentos... Qualquer pensamento, a gente acha... O cara pensou, ele já está desviado, né? Que terrível que essa crente. A gente acha que qualquer pensamento vai fazer com que o cara saia, mas a gente não pode se esquecer, meus irmãos. A loira bonita desvia muito mais que o velho barbudo do Karl Marx. Vai por mim. Vai por mim. Porque a gente é mais levado pela sedução do que pela razão.
Não é você parar para ler um livro de filosofia que vai fazer você se afastar de Deus. É você seguir prazeres do mundo. E nos últimos dias a gente vai ter uma cidade que o foco dela é te seduzir. O foco dela não é falar para você o quanto que o comunismo é legal, porque não é também. Mas tipo, se fosse também não seria o foco dela. O foco dela é te seduzir, é te prometer riquezas, é te prometer poder, é te prometer prazer. Você lembra que Jesus passou por isso, né? Foi bem parecido. No fim dos tempos, quando a gente é bombardeado por essas tentações, é quando a gente tem a mente renovada do Espírito, que a gente agora já não olha para esse lugar com essa mentalidade de, meu Deus, e agora eu vou... Não, mas agora a mente do Espírito me faz ser centrado e não distraído. Quando Babilônia se levanta para beber do sangue dos ricos, é nesse momento que eu me adentro cada vez mais na centralidade de Deus e me afasto cada vez mais das tentações mundanas. Não apenas as tentações universitárias que eu falei agora há pouco, não apenas as tentações da noite. Assim, Santa Catarina é loucura, assim, tipo, lá de onde eu vim do litoral. Se você é jovem, é tipo loucura. Tipo, mas eu não estou falando dessa tentação. Estou falando de uma tentação final, uma que o visionário João em Apocalipse ele vê se divertindo em cima de sangue de crente. É muito pesado, meu irmão. É muito pesado. Isso nos remete àquilo que eu falei ontem, e aquilo que Jesus falou, que é mais importante do que eu falei ontem, lá em Mateus 24, sobre termos discernimento para que ninguém nos engane. Em Mateus 24, Jesus fala, né? Você lembra ontem, eu troquei uma ideia sobre isso. Senhor, qual que é o sinal da sua vinda? E Jesus fala, cuidado para que ninguém vos engane. Porque nos últimos dias tentaremos e seremos, por muito, enganados por prazeres e distrações. Mas aquele que tem a mente agora convertida ao Espírito é aquele que pode vencer isso. E meu irmão, como eu falei no pré-cast aqui, no disclaimer que eu fiz no começo, se você vence as tentações babilônicas e mundanas, a culpa não é sua. Você não consegue sozinho. Se você confiar no seu próprio braço, você vai perder essa luta. Você só consegue vencer quando você tem a mente renovada do Espírito Santo. Nos últimos dias, o Espírito, que é o Consolador, ele nos capacita a renovar a nossa mente e a ver o mundo agora com olhares espirituais e de fazer escolhas que refletem, então, a sabedoria divina. A mente do Espírito nos conduz a uma compreensão cada dia mais profunda e de verdades cada vez mais eternas, que nos oferece uma perspectiva divina, mesmo em meio a perplexidades e complexidades do fim dos tempos. Quando a gente olha para tentações, quando a gente olha para problemas, quando a gente olha para distrações, a gente agora está focado, porque a mente do Espírito não pensa mais naquilo que é prazeroso, mas pensa naquilo que é central para a obra divina, pensa naquilo que é central para aquilo que Deus quer fazer. E isso, meus irmãos, talvez seja uma realidade muito futura. Mas quantas vezes nós, no nosso trabalho, na nossa vida, nós somos deixados levar por seduções e tentações, complexidades e bombardeios, distrações da vida cotidiana. E às vezes você pode pensar assim, não, mas ninguém nunca me seduziu. E aquela chuva que cai domingo à noite que não deixa você ir para o culto? Você nem precisa ir muito longe, é só bater um friozinho, meu irmão, que você já está distraído. E aquela oportunidade no trabalho, que talvez para isso você tenha que mentir, que talvez para isso você tenha que passar a perna em alguém. E aquela oportunidade de ganhar mais dinheiro que nos leva à tentação, o jogo do tigrinho, assim, tá ligado? Parece que você vai ganhar milhões, assim. Você não precisa ir muito longe, você não precisa ir para o fim dos tempos, para a Babilônia, você pode descobrir seu Instagram. É complicado, meus irmãos. Está difícil. É nesse momento que ter a mente capacitada pelo Espírito Santo nos ajuda a vencer essas distrações. Não porque você é bom, porque desligar o celular qualquer um consegue. Mas você agora é aquele que, de mente renovada, olha para os bombardeios mundanos e fala, isso não é para mim. Isso não tem a ver comigo. Isso não é Deus falando.
O que Deus quer é que eu seja justo, verdadeiro e fiel. Essa é a mente do Espírito, essa é a mente renovada num período do fim. Vamos continuar agora, verso 6. Pois a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem pode estar. Os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Paulo nos assegura, meus irmãos, que essa mentalidade de carne é voltada a nos levar em direção à morte. Mas a mente voltada ao Espírito nos conduz à vida e paz. Às vezes você está precisando de paz na sua vida, é só mudar sua mente. Só mudar seu mindset. No caos que caracteriza o mundo dos últimos dias, a busca incessante por realizações temporais muitas vezes nos distancia da verdadeira fonte de vida e paz. Você quer saber, meu irmão, como que isso funciona? Funciona quando você fala assim, eu sei, talvez eu não trabalhe direito, talvez eu não durma direito, talvez eu não tenha tempo para minha família, mas pelo menos eu estou ganhando bom dinheiro. Você não tem paz nenhuma, mas é um prazer tão bom, né? Poder ter. Isso acontece, meu irmão. Isso acontece muito. Aquele cara que sai de casa, que vai para algum país, vai para os Estados Unidos, e cara, nada contra, você acha irado, mas vai para os Estados Unidos, aí você vai conversar com ele, tipo, tá trabalhando de segunda a segunda, não tem tempo para nada, tem 3 empregos, mas pelo menos está ganhando dinheiro, né? Parece que vale mais que sua mente. Parece que ter vale mais que ser. Quando a gente vê Jesus nos advertendo a vida, no fim dos dias, ele diz que serão como os dias de Noé, onde as buscas incessantes da vida são através da carne e não do espírito. Jesus fala que os últimos dias, meus irmãos, são como os dias de Noé, onde as pessoas comiam, bebiam, casavam, se davam em casamento. Ou seja, eles estavam vivendo a vida normal. Jesus não quer que você viva a vida normal. Esse é o problema. Tipo assim, não que seja pecado comer e beber e casar. Mas tem gente que está tão preocupado com realizações mais do que com ter um coração centrado em Deus e centrado na volta de Jesus. Você quer saber como isso funciona, meu irmão? É só você chegar no jovem solteiro. Tem jovem solteiro aqui na igreja? Eu sei que tem irmão lá atrás. Tem meia idade solteiro, meu irmão? É só você às vezes perguntar para um jovem solteiro sobre a volta de Jesus e ele falar assim, pô, mas queria pelo menos casar antes de Jesus voltar, né? Comendo, bebendo, casando, se dando casamento. Como nos dias de Noé. É mais importante, e aí rola aquelas piadas, né, pastor? Na lua de mel Jesus volta. O crente não tem um dia de paz, né, velho? Nem quando Jesus volta. Parece que é muito mais importante que eu realize meus sonhos do que Jesus volte. Jesus pode voltar, tomara que ele volte, mas primeiro deixa eu completar meu sonho. Quem sabe amanhã. Sempre é quem sabe amanhã. Talvez a nossa vida e as nossas vontades, elas estão muito mais atreladas à carne do que ao espírito, mesmo a gente achando que a gente é muito espiritual. E mesmo não tem problema você casar, tá? Pode casar, é iraço casar. Pode casar, não tem problema nenhum você querer casar. O problema é quando isso tira seu foco. E isso passa a ser agora não mais uma meta. Tipo, também não tem problema sua meta ser casar. Mas assim, não ser mais uma meta, mas ser uma religião. Eu quero que Jesus volte, mas o meu casamento em primeiro lugar. Aí, meu irmão, acho que você não entendeu nada. O Consolador, o Espírito Santo, é aquele que nos oferece uma paz que transcende a compreensão humana. Ele é a promessa cumprida e a presença constante que nos sustenta mesmo em meio às circunstâncias que tentam nos roubar a esperança. Quando nós ligamos a nossa televisão e nós vemos as maiores atrocidades que um ser humano pode cometer, que todo dia parece que é uma nova atrocidade, todo dia parece que piora as atrocidades, o Espírito Santo é aquele que nos faz olhar para um mundo caído e fala, o meu desejo é redimir. Agora a gente não olha mais para, sabe, essas
essas loucuras que a gente vê na televisão, as guerras que acontecem, a fome que acontece, os roubos, os assassinatos, a maldade humana que está tão presente na nossa vida. Parece que todo dia, cada vez, o jornal vem mais sujo de sangue. Agora a gente não olha mais para esse lugar e pensa, meu Deus, o que será? Mas agora a gente, com o Consolador, pensa, Deus, Ele quer redimir tudo isso. E a gente pode fazer parte, se a gente agora mudar a nossa forma de pensar. Meu irmão, isso não é um discurso coach para você mudar o seu mindset, essas coisas que esses caras no Instagram falam e ficam muito ricos. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando sobre agora, não você achar que você vai mudar o mundo, mas você tem a esperança dentro do seu coração de que alguém vai vir mudar. E quando você tem essa esperança de que alguém vai vir mudar o mundo, você não quer outra coisa a não ser que ele venha logo. As coisas não estão bem enquanto ele não volta, meu irmão. Tem uma música que eu gosto muito da... De quem que é, Ari? Você lembra? Da Fai, eu acho. Que diz que... John Turlow, um dos ministros de louvor do IHOP. O melhor ministro de louvor do IHOP, na minha opinião. John Turlow canta que as coisas como estão não estão bem. Alguém está faltando. John Turlow olha para as diversidades do mundo e ele fala, nada está bem. E não é que nada está bem porque vai piorar. Não é que nada está bem porque as coisas são assim. Nada está bem porque está faltando um cara. Nada está bem porque um judeu foi embora e nos deixou aqui. Mas ele nos deixou na promessa de que ele vai voltar. E quando ele voltar, as coisas vão ficar bem. Olha que esperança linda, meu irmão. Porque parece que a volta de Jesus é tão cinematográfica que nem tem a ver com a gente. Porque parece que a volta de Jesus é tão distante que não tem a ver com a gente. Parece que a volta de Jesus é tão anormal que não tem a ver com a gente. Mas a volta de Jesus ela tem a ver com a gente quando se torna pessoal. E essa pessoalidade do retorno de Jesus se dá quando você olha para a sua vida, você olha para o banco vazio que está do seu lado e você pensa, Jesus podia estar aqui, se ele tivesse tudo estaria bem. E sabe, meu irmão, não é que estaria bem porque você seria rico, não é porque estaria bem porque você teria uma promoção, não é que estaria bem que sua igreja estaria lotada, estaria bem porque Ele é o rei de toda a terra. E aquilo que Ele prometeu para a gente é que Ele vai restaurar tudo isso. Então imagina, meu irmão, eu quero que você faça esse exercício mental. Você andando pelas ruas de Videira, eu não sei qual que é a sua cidade, eu sei que tem outras cidades aqui próximo, Joaçaba, 13, Tilhas, isso aí. Essas cidades em volta. Imagina você caminhar por essas ruas da sua cidade que você tanto ama e ver tudo restaurado. Não existe mais morte, não existe mais dor, não existe mais doença. Meu irmão, não existe mais lixo jogado no chão. Meu irmão, não existe mais pessoas fazendo mal e nem desejando o mal. Não existe mais vontade de ter e conquistar. Só existe vontade de viver aquilo que Deus plenamente quis, como era no Éden. No Éden, meus irmãos, Adão ele não pegou o fruto e vendeu. Ele não pegou o fruto e comprou. Ele só vivia. Ele não estava muito nem aí para ideologias. Ele não estava muito aí para conquistas. Ele estava aí para encontrar com Deus todo dia. E isso é muito lindo, porque Jesus prometeu que vai voltar a ser assim. E, meus irmãos, se você pensa desse jeito, talvez agora essa grande saudade que você tem, né? C.S. Lewis, ele fala sobre isso, né? Que quando a gente olha para o céu, a gente tem esse sentimento porque é uma saudade de casa. Meu irmão, eu sinto saudade de casa quando eu olho para as maldades do mundo e penso, as coisas como estão não estão bem, porque tem um judeu que está longe. E ele prometeu, ele disse, por que vocês jejuam quando o noivo está? Haverá um dia em que o noivo será tirado, e aí vocês jejuarão. Vocês não beberão mais do fruto da videira. Uau, pelo amor de Deus, meu irmão. Uau. Vocês não beberão mais do fruto da videira sem que eu esteja com você. Você sabe quando é que vai ser a grande santa ceia da humanidade? É quando Jesus se sentar na mesa com a gente e partir do pão e do vinho conosco. Sabe, tipo, isso é muito lindo, velho. Isso é muito lindo. Isso é muito esperançoso. Ter a mente do Espírito é ter essa esperança. É não ter mais esperança, pastor, de como que a gente pode ganhar a cidade, porque a cidade já é dele. É não ter mais esperança, Igor, de como a gente pode influenciar a juventude, porque a juventude já é dele. É não ter mais esperança, mano, aí que pré-candidato, de tipo, como eu posso mudar a cidade? A cidade é dele, sabe? Agora tudo tem a ver com ele, e onde eu vou, onde eu olho, onde eu piso, é diferente, porque o Senhor está ali. Meu irmão, isso não é uma esperança em vão.
Meus irmãos, se Deus é mentiroso, então agora nossa esperança é vã. E Ele não é. Ele é verdadeiro e fiel para cumprir. Ele falou que vai voltar e eu estou esperando muito por isso, cara. Aquele ente querido que você tem, que já partiu, que partiu em Cristo, ele vai voltar. Ele vai ressuscitar e não vai mais haver morte. Você nunca mais vai precisar chorar pelo luto. Não vai mais haver dor, você não vai mais precisar chorar pelo seu parente que está adoecido. Não vai mais haver trevas, meus irmãos, porque agora a gente vai andar na luz que é o rosto dele que brilha e ilumina toda a terra, cara. Isso é muito lindo. Meus irmãos, eu não sei qual que é a sua linha escatológica, mas eu já deixei bem claro aqui todos os dias. Eu não quero morar no céu, eu quero morar numa terra redimida. Eu quero olhar para cima e ver a Nova Jerusalém descendo em glória. E tipo, Jesus sendo esse líder de toda a terra. Ele é um bom líder, meu irmão. Ele é um bom líder. Não confie em líderes humanos. Confie em Deus, sempre. Em meio às incertezas dos tempos do fim, meus irmãos... Opa, eu cliquei errado. A vida e a paz que o Espírito nos derrama se tornam bússolas confiáveis, que nos guia através das tormentas para o porto seguro de Deus, que é a vida prudente no dia do Senhor. Quando você se sentir perdido no que você fazer na sua vida, e você vai se sentir perdido. Quando você se sentir sem direção para saber o que você faz, e você vai se sentir sem direção. Quando você se sentir sem esperança e no escuro, e você vai se sentir sem esperança e no escuro. Lembra que existe uma bússola chamada Consolador, que ele prometeu que ficaria com a gente. Quando os discípulos passavam por dificuldades, eles corriam para Jesus. Quando Jesus foi embora, os discípulos pensaram, meu Deus, para quem eu corro agora? E ele falou, eu prometo que eu vou mandar alguém. E esse alguém vai ser aquele que vai pegar você na mão e vai te guiar. Meu irmão, quando a escuridão atravessar os seus olhos, lembre sempre de olhar para a luz. Essa luz ela não vem de você, essa luz ela não é de alguém terreno, essa luz ela é espiritual, essa luz ela é Deus. Ela é Deus e Espírito, o amor que vai nos guiar em tempos de trevas e em tempos de diversidade. Então, meu irmão, quando você sentir, e isso parece óbvio, né? Meu Deus, o pregador, o Daniel foi lá e ele falou que eu tenho que confiar em Deus. Como é que eu não sei disso? Isso parece óbvio. Mas se é óbvio, por que a gente não faz, cara? Se é óbvio, por que a gente confia tanto na nossa própria força? Sendo que a gente, como eu falei no começo, a gente é ruim, podre, na lama e precisa melhorar. E a gente não consegue melhorar sozinho. Então, meu irmão, quando você se sentir perdido, lembre de dobrar os joelhos, parar o que você está fazendo, fechar seus olhos e falar, Espírito Santo, Consolador, me ajuda, me guia. E, meu irmão, vai por mim, ele não vai te deixar sem resposta. A partir do 9. Vós, porém, não estáis sob domínio da carne, mas do Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Se Cristo está em vós, embora vosso corpo seja mortal por causa do pecado, o Espírito é vida por causa da justiça. Se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou Cristo Jesus dentre os mortos, dentre os mortos há de lhe dar vida também aos vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. O apóstolo Paulo ele continua afirmando aqui para a gente que o Espírito Santo ele habita em nós e isso nos faz ser filhos. Meu irmão, isso é uma verdade tão extraordinária, tão edificante. O Espírito Santo não é apenas uma influência externa, mas ele é aquele que habita em nós, nos tornando moradas vivas da presença divina. Talvez isso para você significa só uma palavra muito bonita que eu falei, tipo, mexendo os braços, parece muito legal. Mas, meu irmão, quando você vai aprender mais sobre religiões, sobre história, você vai ver que a gente tem várias religiões durante toda a história da humanidade. O cristianismo não é o primeiro. O judaísmo não é o primeiro. Antes do judaísmo, a gente teve os sumérios, a gente teve os babilônicos. A gente tem pós-Cristo. Tá? Cristo também não é tipo, a última resposta que a humanidade buscou.
Pós-Cristo, a gente teve o Islã, a gente tem, né, seitas que partem do cristianismo, como os mormons, por exemplo, os espíritas. A gente tem os hindus do hinduísmo, que depois se convertem no budismo. A gente tem tantas religiões, a gente tem tantos caminhos. A gente tem as religiões pagãs, que tipo viraram pop agora, que é tipo os nórdicos, com Thor, que é tipo da Marvel, mas tipo, antes dele ser da Marvel, ele era tipo cultuado. A gente tem Zeus, que eu não sei se ele tem algum filme, mas todo mundo já deve ter ouvido falar de Zeus, que tipo, antes de ser um personagem, ele era um deus cultuado por pessoas, que recebia sacrifícios. A gente tem cidades até hoje que levam o nome de deuses. Atenas, na Grécia, leva o nome da deusa Atena, que é a deusa da sabedoria. As pessoas procuravam por respostas antes e depois de Deus. O ser humano sempre buscou essa resposta. Quando você olha para um panteão aleatório, vamos pegar aí um panteão romano ou um panteão nórdico, quando a gente pega esses deuses que parecem ser tão legais, né, quando a gente vê um filme da Marvel, a gente vê que ele tem características diferentes do nosso, não apenas em o que ele faz, mas em caráter. Meus irmãos, um Deus antigo, um Deus pagão, um Deus hindu, um Deus mesopotâmico, um Deus assírio, ele não é um Deus que só conta verdades. O único Deus 100% verdadeiro é o nosso. Os outros mentem. Você quer saber uma história? Quem aí conhece a história de Hércules? O Deus que é tipo um semideus, né? Que ele é tipo, muito forte. Ele matou o leão de Nemeia com os próprios braços. Você sabe como é que Hércules nasceu? Zeus desceu à terra e teve um caso como humana. Assim, Deus é talarico, sabe? Os caras. E isso parece bizarro, mas até o nosso Deus, eu estou falando muito Deus, né? Eu vou falar tipo Elohim, tá? Sei lá. Até Elohim chegar, Yahvé chegar, o Deus judeu chegar, essa era a figura de Deus, da divindade. Essa era a figura do divino. Uma figura que podia mentir e trair você. Era uma figura que ele descia à terra para prazeres próprios. E as pessoas achavam que deveriam sacrificar alguma coisa para ele, para que então ele tivesse bom grado. Para que então ele falasse assim, nossa, aqueles caras eles me deram um carneirinho maneiro, então acho que hoje eu vou deixar os caras de boa, amanhã eu tá com uns raios na cabeça deles. Essa era a figura que eles tinham de Deus. Em Esparta, cidade grega, as crianças que nasciam com qualquer mínima porção de deformidades eram jogadas fora. Eram jogadas de uma montanha, porque não agradava Hades, um deus. Né? A gente lembra só de Moloque, né? Porque faz parte do nosso panteão, né? Panteão judaico. Quando a gente fala de aborto, não, porque é um sacrifício a Deus Moloque. Muito antes de Moloque já sacrificavam crianças, meus irmãos, em nome de divindades. E aí, olha agora esse momento da humanidade, onde as pessoas depositam sua esperança em divindades ruins, em divindades que matam filhos, em divindades que querem sacrifício e prazer próprio, em divindades que mentem, em divindades que enganam, em divindades que às vezes aparecem de um jeito, às vezes aparecem em outro, e divindades que amaldiçoam. Aí, quem conhece a Medusa, aquela que tem um monte de cobra no cabelo? Ela foi amaldiçoada por uma deusa. Então, divindades na antiguidade amaldiçoavam pessoas. Né? Se você não sabe, essa é a história. Ela teve um caso com um deus, ela era muito bonita, e então a deusa, que eu não lembro agora quem foi, ela amaldiçoou a Medusa para que ela fosse feia e tivesse cabelo de cobra e que ninguém mais pudesse olhar para ela, porque o deus estava traindo a deusa com uma humana, que virou um bicho. Olha que loucura.
E às vezes parece assim, Daniel, isso é mitologia. Mano, Salmos 81 fala que Deus ele se assenta no conselho dos deuses. Tá? A Bíblia, ela não tira mitologia da história dela. Deus é o Deus dos deuses. Ele é o Senhor dos senhores. Tá? Não é porque esse Deus é falso que ele não se tornou esperança para alguém em algum momento. Só que o nosso Deus, ele é aquele que, contra todas as variedades divínicas, ele não desce à terra para ter um caso. Ele desce à terra para morrer. E agora ele não morre apenas e acabou, o Deus morreu. Ele desce à terra para morrer e vence a morte, que é esse desejo, esse medo tão sombrio dentre todos os povos. E ele não apenas vence a morte, mas ele agora ressuscita os mortos. Então aquelas crianças jogadas a Hades, aquelas crianças jogadas a Moloque, aquelas crianças sacrificadas por tantos outros deuses, por Odin, por Thor, por todos esses, agora eram ressuscitados, porque o nosso Deus é Senhor dos senhores e Deus dos deuses. Ele não é mais aquele que olha para a mortalidade e pensa, já foi. Ele olha para a mortalidade e vence. Vai por mim, cara, isso é muita coisa. E agora o nosso Deus, Elohim, Yahvé, o Deus judeu, o Deus cristão, ele não é aquele que se assenta no Monte Olímpio, ele não é aquele que se assenta em Asgard, que é um nome muito maneiro, inclusive. Mas a gente pensa, tipo, meio como eu falei, sabe? Tipo, Asgard é tão legal, né? Pô, é tão legal essas histórias. É tão legal quando, tipo, seu Deus vira um herói da Marvel, né? É tão massa, tipo assim, pô, Thor parece muito legal. O nosso Deus, ele se assenta no Monte Sião, meu irmão. Ele também tem um monte para chamar dele. Não é só o Monte Olímpico que existe. Ele se assenta no Monte Sião. Quando os antigos pagãos da Noruega, da Finlândia, da Dinamarca, eles ouviam raios, eles falavam que era Thor batendo seu martelo. Quando os judeus ouviam raios, eles viam labaredas de fogo e sabiam que era Deus falando com eles. Nosso Deus é massa também, não fica atrás não. Só que esse Deus que se assenta no Monte Sião, que fala através de raios, trovões e trombetas, ele decidiu em algum momento falar, sabe onde é que eu vou morar? Dentro daqueles que me amam. Olha que louco isso, cara. Ele não desce até a terra para ter um caso, ele desce até a terra para morrer. Quando ele morre, ele não fica por isso mesmo, ele vence a morte na ressurreição. E quando ele vai embora, ele fala, quer saber, eu quero morar dentro de vocês. Contra todas as expectativas, Deus nos faz moradas vivas da presença divina. O panteão nórdico, ele tem Odin, ele tem Thor, ele tem Loki, ele tem esses caras que são da Marvel. O panteão romano e grego, ele tem Zeus, ele tem Hércules, ele tem a Medusa, que são seres fortes e com poderes. O panteão judeu tem Abraão, Isaac e Jacó, que eram homens normais e com dificuldades. Porque um dia Deus falou, eu quero ser amigo desses caras. Sabe? Talvez você não precisa ser Hércules e matar um leão, o leão de Nemeia, porque talvez o leão de Judá olhou para você e falou, eu quero que você seja minha casa. Esse é o nosso Deus, cara. É irado demais isso daí. Eu sou cientista da religião, né? Por isso que eu gosto dessa coisa. Eu fiz licenciatura em ciência da religião, então, e a minha área de pesquisa favorita dentro de ciência da religião é religiões comparadas. Se você for na minha casa, você vai se escandalizar com tanto de livro de divindade que eu tenho. Eu tenho o livro sagrado dos nórdicos, do Islã, dos romanos, eu tenho o livro dos mortos egípcios, eu tenho as epopeias sumérias, eu tenho as epopeias babilônicas. Sou nerd, assim. Dá pra ver, né? Que bom que você falou. Mas mesmo em meio a tantos nomes e tantas coisas legais, Deus, o nosso, ele resolveu ter no seu panteão homens. Homens comuns, com dificuldades comuns. Sabe? Homens que têm a língua pesada, homens que olharam para outras mulheres, homens que mataram outros homens. Ele tem entre os seus prostitutas e cobradores de impostos. Nosso Deus, ele tem na sua linhagem uma prostituta. Nosso Deus, ele tem na sua linhagem pessoas horríveis.
porque ele queria ser cada vez mais parecido com a gente. Ele veio até a Terra e enfrentou todas as dificuldades que a gente podia, venceu todas elas, venceu a dificuldade final chamada morte, voltou para o céu e falou: agora eu estou dentro de você para sempre. Se eu conseguir, você também consegue. Mas você não consegue porque você é bom. Você consegue porque ele está com você. O nosso Deus não cria semideuses, ele cria pequenos cristos. E é nesse caminho que a gente tem que andar. Pequenas cópias de Jesus que fazem aquilo que viu o Pai fazer. Como ser e ter a mente transformada? Sendo parecido com Jesus. Sejam imitadores de Paulo, como ele foi imitador de Cristo. Paulo entendeu isso. Paulo, como um judeu farisaico, um grande mestre da lei, alguém letrado nos ensinos do segundo templo, nos pseudepígrafos de Qumran, Paulo entendeu, mesmo sem ter andado com Jesus, que o melhor jeito de ser parecido, de alcançar a vida eterna é sendo parecido com Jesus. E ele nunca andou com Jesus. E mesmo assim ele era parecido com o cara. Então, sabe, não perca suas esperanças. Jesus teve e tem no seu panteão sagrado um cara que nunca ouviu pessoalmente, igual a gente. Então, se Paulo conseguiu, quem sabe, com a força do Espírito, a gente também não consegue. Amém? Na medida em que a gente se aproxima do fim dos tempos, a consciência da presença do Espírito Santo em nossas vidas deve transformar a maneira como vivemos. Ele não nos dá apenas a vida espiritual, mas ele também ressuscita nossos corpos mortais. Agora, quando a gente tem a mente transformada pelo Espírito, a gente não apenas pensa diferente, muda o mindset, eu gosto dessa palavra porque é engraçado. A gente não apenas muda o nosso mindset, mas agora a gente também pode ter uma ressurreição corpórea. Agora a nossa carne e nosso osso podem ressuscitar. Não foi exatamente isso que aconteceu no Vale de Ossos Secos? Quando alguém é cheio do Espírito Santo, até os ossos se mexem. Porque não é apenas a mente que se transforma, mas todo o corpo é transformado. Essa é a mentalidade daquele que tem a mente de Cristo Consolador dentro de si. Essa promessa é uma antecipação da redenção final. Quando somos completamente transformados para desfrutar da plenitude da vida na eterna Nova Jerusalém. Naquele último dia, o Espírito Santo, junto com Deus Pai, junto com Deus Filho, há de ressuscitar os mortos e há de transformar nossos corpos. Agora a gente não tem mais corpo mortal, mas agora a gente tem um corpo eterno, pronto para viver num jardim eterno, pronto para viver na Nova Jerusalém. Ah, Daniel, como é que é isso? Meu irmão, não sei. Jesus, ele teve o corpo glorificado, Tomé tocava nas feridas dele, mas ele também atravessava a parede, e ele comia peixe, e ele se teletransportava. Então eu não sei, mas parece bem legal, principalmente comer peixe. Sushi. Como que a gente se prepara para o fim dos tempos? Através da mentalidade do Espírito, através do Consolador. Meus irmãos, dicas práticas para você. Em primeiro lugar, a gente ora. Se nos tempos antigos os seres humanos, os pagãos, eles precisavam fazer sacrifícios. E, tipo, nem precisa ser os pagãos, né? Os judeus também fazem. Vão fazer. Precisavam fazer sacrifícios para seus deuses. E parece que a ideia de conversar com um Deus era tão distante. Eles não ouviam a voz de Deus, eles ouviam os trovões e achavam que Odin que Thor estava batendo martelo. Tipo, o Thor está lá em cima, quem sabe um dia, né? Mas o nosso Deus não. O nosso Deus, na sua morte, ele rasga o véu que nos separa dele e agora ele fala que a gente tem acesso direto a ele. Então a gente, meu irmão, vai por mim, a gente é a única religião que consegue conversar com Deus. Era tipo, talvez o sonho de todo pagão. Era o sonho de todo mesopotâmico, todo sumério. E a gente pode conversar com ele. A gente não precisa mais, meu irmão, da revelação de um anjo, como aconteceu com os judeus. A gente pode ter livre acesso. Então, a oração contínua.
Buscar a vontade do Espírito em oração não é um ato de pedir para Deus, mas de repetirmos para Ele aquilo que Ele já nos prometeu, porque agora a gente tem livre acesso a Ele, e esse é um ponto primordial de como se preparar para o fim. Ele prometeu, Ele vai cumprir, e a gente crê nessa promessa. Então agora, meu irmão, não é simplesmente você entrar num santo lugar e ficar pedindo, Senhor, por favor, Deus faz isso, Deus faz aquilo, mas é agora você pegar as Escrituras Sagradas, ler aquilo que Ele falou para você e repetir para Ele como promessa, Senhor, o Senhor prometeu que você vai voltar, então por favor, volta. Ele é fiel para cumprir todas as promessas que Ele fez. Deus não é um trovão no horizonte que a gente acha que é Thor batendo seu martelo. Deus, Ele é real e Ele falou, eu vou voltar e eu estou do seu lado todos os dias. Então lembra da sua oração contínua. Deus, o Senhor, prometeu que estaria comigo todos os dias. Não é pela sua força, meu irmão, lembra disso. Mas continua. Continua orando todos os dias. Continua falando com Ele todos os dias. Continua buscando Ele todos os dias. Eu prometo que não vai ser em vão. E se a sua esperança está no mesmo lugar que a minha, eu tenho certeza que você também sabe que não vai ser em vão. Como nos preparar para o fim dos tempos, meu irmão, através do Espírito Santo? Tendo comunhão. Se unir numa comunidade de fé. Compartilhar experiências, encorajar uns aos outros. Crescer em graça. Fazer parte de uma igreja como essa. E, meu irmão, quando eu falo compartilhar, unir, eu não estou falando a paz do Senhor amado. Tipo assim, aquela coisa. Eu estou falando a gente na casa do irmão hoje, dando risada, vendo vídeo junto, sabe? Se divertindo e estando junto, se unindo como corpo de Cristo. É meu irmão, são meus irmãos. É desse jeito que Deus quer que a gente viva. Alegres, felizes, em unidade, não sozinho. Meu irmão, se você está andando sozinho, me desculpa, mas você não está sendo alguém pronto para a volta de Jesus. Naquele dia, mais do que nunca a gente precisa estar unido, meu irmão. Mais do que nunca a gente precisa nos dar as mãos. Quando você não tiver mais para onde correr, o que vai sobrar para você é a casa daquele irmão. Nos dias maus, quando você está sozinho, às vezes o que sobra para você é a casa do seu irmão. E, cara, eu não estou falando, tipo assim, só do pastor Enio, sabe? Às vezes você tem um irmão que você pode contar, aqui da comunidade. Você sabe que é um irmão de Deus, você sabe que vai orar por você. É desse jeito que a gente se prepara para o fim, se juntando a uma comunidade, se juntando à comunhão, estando na presença dos irmãos, compartilhando de experiências, encorajando uns aos outros. Meu irmão, está difícil para você, mas tudo bem, a gente vai orar junto. Vamos lá conversar com o pastor, vamos lá tomar um café na casa do pastor, eu sei que ele vai ajudar. Vamos lá, a gente consegue. Se você não consegue sozinho, me dá a mão, eu te levo, eu te busco. Você está sozinho hoje, vamos sair para comer um hambúrguer junto. Não fica sozinho, vamos continuar. Isso é o Espírito Santo na sua vida, meu irmão, porque nós, por nós mesmos, nós somos afastados de tudo. A gente não quer sair com ninguém, você sabe como é que é. Às vezes chove. E sempre que chove, o Netflix é muito mais legal que o irmão. Às vezes até quando não chove. Mas vai por mim, meu irmão. Nada mais delicioso na presença de Deus do que andar em unidade. Como é lindo, cara. Como é gostoso, né, cara? Tipo assim, quando a gente sai junto, tá saindo junto agora, fui lá na sua casa, a gente foi na casa do seu pai, a gente foi na casa do seu sogro, a gente comeu junto ontem no hambúrguer, tipo, é tão maneiro dar risada, brincar. Tipo assim, é isso, gente. E não é ser espiritualzão, não. Não é tipo assim, sair para debater sobre assuntos divinos. Pô, acho que o que a gente não debateu ontem foi assunto divino, né? Ficou aí o Douglas falando sobre Masterchef e Paramore, que é uma banda de rock. Mas isso é unidade, gente. Isso é ter comunhão com os irmãos, é maneiro. Vai por mim, é muito legal. Terceiro ponto. Viver no Espírito, permitir que o Espírito Santo molde nossas vidas. Frutificar amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, hospitalidade, mansidão e domínio próprio. Cultivar esses frutos do Espírito de Gálatas. Meu irmão, se você... E, cara, aí você vai ter que ser honesto com você mesmo, tá? Ninguém é uma árvore bonitinha, não. Ninguém tem todos os frutos. Você tem, você nem era para estar aqui mais. Tá? Ninguém tem todos os frutos. Vai por mim. Seja honesto consigo mesmo e tenta
permitir que o Espírito Santo frutifique você naquela área que você tanto precisa. E sabe, tipo assim, o apóstolo Paulo ele até já deixou os nomes, assim, você nem precisa ficar pensando muito. Você bate assim, ó, putz, paciência, me falta paciência. Sabe? Você nem precisa ficar pensando, tipo, putz, o que será que eu não tenho? Tipo, a não ser que seja benignidade, que daí talvez você tenha que procurar no Google o que significa. Mas tirando isso, brother, é fácil. Você bate o olho, fidelidade. Seja honesto consigo mesmo e permita que o Espírito Santo molde esses frutos em você. Seja honesto consigo mesmo e permita que esses frutos frutifiquem na sua vida. Seja honesto e fala, Senhor, me falta paciência. Pô, normalmente é paciência, né? Normalmente é paciência. Eu me incluo, tá? O meu é paciência. Normalmente é paciência. Ou domínio próprio. Então pede. Espírito, me ajuda a ter paciência. Eu falho nessa área. Eu tenho dificuldade em domínio próprio. Eu tenho dificuldade em mansidão. Lembra? Eu falei ontem sobre hospitalidade. Tenho dificuldade em ser hospitaleiro, em amar o meu próximo. Eu tenho dificuldade em dar meu tempo pro irmão. Então pede, cara. Ele prometeu que ele vai te ajudar. Então, tipo assim, tá dando mole se você não faz isso. Sabe, tipo assim, tá tipo Deus de braços abertos para você e você buscando algo fora, sabe? Pô, fiz hat-trick de Santo Agostinho, vou citar Agostinho de novo agora. Como diz Santo Agostinho, citei todos os dias, ele tá orgulhoso de mim. Como diz Santo Agostinho, tarde vos amei, beleza tão antiga, mas tão nova, habitavas dentro de mim, mas lá fora eu te procurava. Às vezes você está procurando tanto por respostas e experiências fora, e o Espírito dentro de você falando, cara, pede para mim que eu te ajudo. Santo Agostinho. Por último, dessa vez eu avisei que eu vou acabar. Último ponto, cultivando esperança. Como se preparar para o fim dos tempos, para o período do fim, com o Consolador. Cultivando esperança. Se nos últimos dias o cenário de caos está tomando conta da realidade, então precisamos que o Espírito nos dê esperança em tempos de angústia, que Ele nos lembre que mesmo nos piores momentos da humanidade, a esperança é a última que morre. Talvez você tenha ouvido isso a sua vida inteira, mas talvez isso nunca foi uma verdade para você. Quando a gente olhar para toda a desgraça que parece que acontece nas nossas vidas e no nosso redor, quando a gente liga a televisão, quando a gente abre o jornal, quando a gente vai na internet, parece que tudo se caminha de mal a pior, mas o Espírito Santo é aquele que está do seu lado falando, meu irmão, a esperança é a última que morre. Nos últimos dias ele vai vir com esperança, e mesmo em cenários turbulentos e de caos, ele é aquele que caminha sobre as águas da tempestade. No começo de tudo, meu irmão, a terra era sem forma, vazia, havia trevas, havia caos, mas o Espírito pairava. E esse mesmo Espírito que andava sobre o caos do início é aquele que vai nos ajudar no caos do fim. E o mais legal é que ele está dentro de você. Ou se não está, ele pode estar ainda essa noite. Meus irmãos, que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude a entender que em um mundo tumultuado, o Espírito Santo é a âncora da nossa esperança, a fonte de vida abundante, a promessa segura do Deus que nos ama e nos consola e nos capacita. Que Deus nos ajude e que possamos, portanto, viver cada dia em comunhão íntima com o Espírito Santo, permitindo que Ele nos guie, renove e transforme nossas vidas à medida que nós aproximamos do grande e terrível dia do Senhor. Vamos orar. E se você ainda não tem o Espírito Santo, acha que não tem, acha que precisa ter, acha que entendeu errado, eu não vou te convidar para levantar, não sei como é que funciona aqui na igreja, mas eu não vou te convidar para levantar nem nada. Mas fecha seus olhos e acredita que Ele está dentro de você e que Ele quer ter você como amigo. Amém? Se você já tem, fala com Ele agora, é um momento. Fecha seus olhos. Pai, eu oro para que você esteja cada vez mais trazendo a verdade de que o Consolador vive conosco e nos guia todos os dias. Senhor, seja a bússola para os nossos dias, seja a luz do fim do túnel, seja a esperança em meio às trevas e o caos.
Pai, eu oro para que o Senhor floresça em mim esse espírito que me chama de amigo e que me chama de casa. Senhor, me faz ser casa viva, não simplesmente por meus próprios méritos, mas porque o Senhor prometeu que estaria junto comigo, me ajudando a vencer cada dia o seu mal. Pai, me ajuda, seja a âncora da esperança, seja a vida abundante dentro de cada um, seja, Senhor, o cumprimento da promessa, seja o amor, nos capacite e nos console. Deus, eu oro, se você nunca fez essa oração, Deus, eu oro para esse irmão que talvez ainda não entendeu que ele é casa viva do Espírito. Senhor, esteja com esse irmão e que a vida dele mude radicalmente a partir de agora. Não porque a palavra foi legal, porque a música foi legal, porque o culto foi legal, mas porque o Senhor prometeu que guiaria cada passo. Senhor, nos sustente em fé, nos sustente em amor, nos guie, nos renove e nos transforme. Pai, enquanto o Senhor não está aqui, as coisas não estão bem. Senhor, nos encha e nos batiza de saudade pela Tua volta. Que o Espírito Santo seja aquele que nos lembre que o Senhor um dia há de vir. E quando o Senhor voltar, tudo vai ficar bem de novo. Obrigado. Amém.